Muito bom dia a todos. Queria dar as boas-vindas à audiência para este nosso webinar sobre os incentivos financeiros e o que nos trará o próximo ano 2021. O tema foi um tema que gerou bastante interesse e desde já agradeço não só a quantidade, mas também a representatividade em termos da audiência que nós temos. O tema, enfim, é um tema bastante pertinente e relevante, atendendo a que o ano 2021, e se nós olharmos para o que têm sido os anos de transição entre quadros, tipicamente são anos onde existe poucas calls e poucas apresentações de projetos e logo poucos incentivos a serem introduzidos na nossa economia. O ano 2021, todos os sinais apontam para ser um ano bastante ativo e com bastantes iniciativas no âmbito dos incentivos financeiros. Fala-se muito, tem-se falado muito, até com alguns adjetivos, como a bazuca europeia, os fundos que vão entrar na nossa economia, não só na nossa, mas também nas economias europeias, das quais nós também dependemos em termos de trocas comerciais. Por isso, é um tema bastante relevante e atendendo a que estamos já com alguns desenvolvimentos, achámos por bem que seria o momento também de apresentar aquilo que nós temos nos próximos anos. O contexto que nós vivemos é um contexto adverso, todos sabemos, a situação económica que nós enfrentamos e, por vezes, essa situação pode nos deixar para segundo plano projetos estruturantes e projetos não só que respondam a um curto prazo, mas também à sustentabilidade e a um horizonte temporal um bocadinho mais alargado. Por isso, esta questão dos incentivos financeiros podem representar aqui um papel muito importante nesta dinamização da atividade económica. Do ponto de vista mais relacionado aqui com a nossa atividade. Nós na Aiming somos uma empresa que se dedica à consultoria operacional enfocada na performance das empresas, já o fazemos há mais de 35 anos. Estamos organizados em quatro grandes pilares, na área de operações, recursos humanos, otimização fiscal e o pilar que nos traz aqui este webinar de hoje, que é a área de inovação. O tema também em si é um tema que nós, como grupo, o acompanhamos já desde o princípio, não é? Se nós virmos neste slide, grande parte das nossas filiais são impactadas por estes programas, nomeadamente por estes programas europeus, e nós acompanhamos desde o início, não só pelo impacto que ele terá na nossa atividade, mas também pelo impacto que ele representa na nossa base de clientes. Em termos de agenda, os pontos que nós nos propomos abordar passam essencialmente por três grandes esquemas de incentivos, não é? Por três grandes programas. A reprogramação do Portugal 2020 e o seu alargamento do horizonte temporal, o plano de recuperação e resiliência e o próximo quadro plurianual, o Portugal 2030. Estamos a falar de três grandes programas, não é? Com prioridades específicas, que passam pela transição digital, não só do ponto de vista de capacitação de recursos humanos, mas também da transição dos modelos e processos de negócio das empresas para uma base mais digital. Um tema mais macro e também um desafio da nossa economia e também da economia europeia, que é a reindustrialização da nossa atividade económica. Também relacionado com a nossa atividade económica, a transição climática e a descarbonização do modelo associado à nossa atividade económica atual. Ainda prioridades que já não são novas, mas que continuam a ser muito pertinentes nos dias de hoje, no que diz respeito à inovação e à própria aproximação entre as atividades do sistema, entre as entidades do sistema científico e as empresas. E, por último também, mas não menos importante, a própria tradução em resultados e em resultados mensuráveis, não é? De todo o esforço e toda a atividade de inovação e de investigação e desenvolvimento. Neste webinar, eu vou estar acompanhado pelos meus colegas Ricardo Guerreiro e pela minha colega Sara Santos, que irão aprofundar estes temas do ponto de vista de cronologia, não é? O que falámos dos quadros, vamos falar do que está previsto em termos de calendário, também em termos das próprias situações orçamentais, para depois a minha colega Sara entrar dentro daqueles que são as prioridades de cada um dos programas e a forma como eles estão estruturados. Pretende-se também que este webinar seja interativo, isto é,
que esteja aberto também a questões, dúvidas e que seja proveitoso. Por isso eu queria chamar a atenção para, no vosso canto superior direito, o acesso a uma pasta de chat, onde poderão colocar questões. Nós já temos algumas questões que nós fomos recolhendo e que são, no fundo, também aqui o nosso reflexo de questões levantadas pelos nossos clientes, que nós iremos responder, mas iremos também incorporar algumas das questões levantadas aqui durante este webinar. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Passaria a palavra então ao meu colega Ricardo Guerreiro para abordar aqui o primeiro tópico da agenda. Antes de mais, obrigado a todos, bom dia, obrigado a todos os que nos estão a ver e obrigado ao Nuno pela introdução, que já foi bastante descritiva do que iremos falar nos próximos minutos. Relativamente ao tema dos incentivos financeiros em Portugal, cumpre-me inicialmente dizer uma coisa que acho que é muito importante, que é Portugal, independentemente de todas as suas vicissitudes, tem uma estrutura de incentivos na sua base financeiros e fiscais muito atrativa para as empresas, com uma enorme complementaridade entre incentivos financeiros e incentivos fiscais e com taxas de financiamento bastante simpáticas. Dando aqui um exemplo, por exemplo, um financiamento de um projeto de ID, se somarmos a componente de incentivo financeiro, a componente de benefício fiscal, temos taxas de financiamento superiores a 90%, que podem chegar acima, podem ser superiores a 90%. Portanto, para todos terem noção que a realidade que vivemos em Portugal não é assim tão crítica quanto às vezes as empresas possam pensar. Sei que são temas burocráticos, são temas que dão trabalho, são temas que muitas das vezes envolvem muitas justificações e alinhamento com estratégias das próprias empresas e dos seus modelos de investimento. Mas é um tema que vai continuar em Portugal e que tem a sua valia e está tem cada vez maior protagonismo em todos os setores de atividade. Relativamente à minha apresentação, vou tocar aqui em alguns tópicos, primeiro falando do presente e depois perspectivando aqui o próximo ano e os próximos anos, falando essencialmente do que está agora a acontecer, que é a reprogramação do Portugal 2020. Como se calhar todos sabem, mas para os que não sabem, Portugal 2020 começou em 2014 e vai terminar no final de 2020. Agora, com esta reprogramação, vai ter a sua execução estendida até o final de 2023. Portugal, para todos os efeitos, só para efeitos estatísticos, Portugal tem uma taxa de execução bastante interessante. Estamos aqui a ver, podem ver, 53% da sua execução, em que já foram apoiadas, só para também efeitos estatísticos, mais de 18 mil empresas, o que é bastante bom. E comparativamente com os restantes Estados-membros, Portugal está em 6º lugar em termos dos pagamentos que foram feitos às empresas e no 2º lugar no compromisso orçamental. Só está a ser superado atualmente pela Finlândia. Portanto, estamos na frente do pelotão, temos estado a usar bem os incentivos financeiros que temos vindo a receber de Bruxelas através do Portugal 2020. Importa também falar agora do momento em que vivemos. O momento em que vivemos, estamos com uma reprogramação, uma reprogramação do Portugal 2020, a segunda, a primeira foi feita no final de 2018, com uma recanalização de fundos e um reforço também da dotação orçamental. Estamos a falar de valores superiores a 1.000 milhões de euros. E é um tema que está a começar a entrar efetivamente em jogo, com, por exemplo, um sistema de incentivos que foi lançado de investimento produtivo apenas para o Conselho de Castelo de Paiva. Ontem as medidas anunciadas pelo Ministro Pedro Sousa Vieira já estão em vigor, o apoiar.pt já está em vigor desde ontem, específico para micros e pequenas empresas. O programa de apoio à produção nacional também irá abrir nos próximos dias, se não ainda hoje. Portanto, temos aqui um conjunto de situações e de sistemas que estão a começar a mexer. Relativamente ao futuro, e como o Nuno disse no início da sua intervenção, o tema da bazuca europeia, que é um termo engraçado, falando um pouco sobre essa bazuca, estamos a falar de o plano de recuperação económica da União Europeia já está definido, já está aprovado, estamos a falar de 1,8 bilhões de euros a ser distribuídos, ou seja, de fundos a ser distribuídos pelos Estados-membros, na sua globalidade. Em Portugal, temos o foco em dois programas, o novo quadro financeiro plurianual, o Portugal 2030, que se irá estender até 2027 e contará com uma dotação orçamental aproximada de 30 mil milhões de euros.
E este programa vai ser complementado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, fruto das vicissitudes do Covid, que contará com um reforço de dotação orçamental acima dos 15 mil milhões de euros. Importa também dizer o estado atual das coisas. Estes temas já foram aprovados em Bruxelas, estão para ratificação dos Parlamentos dos Estados-membros. Existem aqui alguns bloqueios, nomeadamente da Polónia e da Hungria, que estão a demonstrar aqui um pouco de resistência à implementação deste plano de recuperação económica, mas espera-se que nas próximas semanas este tema fique desbloqueado e finalmente as coisas comecem a evoluir. Relativamente a temas relacionados com as calls de candidaturas, já levantei aqui a ponta do véu durante o meu primeiro slide. Existem já um conjunto de candidaturas que estão a começar a abrir, como falei, de investimento produtivo para o Conselho de Castelo de Paiva. Eu sei que é uma call muito específica, mas demonstra que as coisas estão também a começar a desenvolver e a injetar dinheiro na economia. E o tema do programa Apoiar PT, muito focado a pequenas e microempresas dos setores da restauração, indústria e hotelaria e turismo, que foi lançado ontem, saiu ontem ao público, e agora o novo programa de apoio à produção nacional que estará a sair para breve. Por outro lado, temos também, poderemos ter novidades, e a nossa expectativa é que essas novidades irão existir, associadas à abertura de novas escolas, associadas a projetos não só de investimento produtivo, não só também de investigação e desenvolvimento, internacionalização, qualificação das PMEs e por aí. Relativamente ao tema, às calls, ou vamos dizer assim, quando é que o 2030 e este PRR irão começar a injetar dinheiro na economia? Existe a expectativa destas calls começarem a abrir no início de 2021. O início não será, obviamente, em princípio não será no primeiro mês, mas se calhar no final do primeiro trimestre, final do primeiro, início do segundo trimestre, as coisas poderão começar a desenvolver. Para terminar a minha exposição, é importante, temos aqui alguns pontos a reter e acho que é importante também todos temos estes tópicos em mente e as empresas também estarem convictas que estamos, independentemente da crise, e eu sei que o tema da liquidez está a ser bastante difícil de ir por todos, mas isto é um momento bastante indicado para começarem ou para retomarem este tema dos incentivos e investirem e participarem em candidaturas para apoio a projetos de investimento. Outro tema que não referi ainda, mas é importante também aqui para um nicho específico de empresas, que são as não PMEs, ou as grandes empresas, como nos quiserem designar, que terão o seu acesso vedado em termos do próximo quadro, ou seja, do 2030 do PRR, ao nível de projetos de investimento produtivo, que representam um bolo bastante grande do seu investimento. É importante e estarem atentos a estas calls que estão a começar a sair de Portugal 2020. Agora, mais numa ótica de operacionalização do quadro e como é que estes temas estão a ser tratados. Importa dizer que o novo quadro também já no seguimento das orientações estratégicas do Portugal 2020, quando se iniciou, uma crescente concentração dos programas operacionais. Portanto, só para terem aqui uma ideia, vamos passar de 5 programas operacionais para 3 neste novo quadro do Portugal 2030, que irão ser debatidos em seguida. Temos também o tema da simplificação, do acesso simplificado, formulários de candidatura mais simples, mais intuitivos também e de maior rapidez de resposta também por parte das autoridades gestoras. E, por fim, um tema que é de facto um tema que é debatido já há bastante tempo, não só nos incentivos europeus, tem sido o principal foco, mas também numa base local, que é a orientação para os resultados. Ou seja, os projetos terem um fim e esse fim estar identificado e cumprirem esse fim e os desígnios para os quais se candidataram e obtiveram financiamento. Portanto, é importante também dizer, e para terminar, que vai continuar a existir um conjunto de sinergias muito fortes entre as estratégias locais
cada país, de cada Estado-membro, com as estratégias europeias e também a nível da sua complementaridade com benefícios fiscais, que é também um tópico importante. Eu gosto de lhe chamar o dinheiro invisível, que é o dinheiro normalmente que as empresas não recebem a fundo perdido, mas deixam de pagar impostos e têm direito a esses benefícios fiscais. Seguidamente, e para fechar o meu bloco de slides, é importante as empresas ficarem com esta nota. Vão estar disponíveis mais de 50 mil milhões de euros de incentivos financeiros até o final de 2027 e estamos no momento exato para começar a antecipar e começar a tentar agarrar estas oportunidades. E a Aiming estará também aqui pronta para apoiar todos os seus clientes e outras empresas que não são nossos clientes ainda, mas querem trabalhar connosco. De seguida, vou passar esta apresentação à minha colega Sara Santos, manager da área de inovação, e que irá falar um pouco mais em detalhe dos temas relacionados com estratégias e blocos temáticos, prioridades orientadoras dos programas que acabei de apresentar. Sara. Olá, bom dia a todos e obrigada pela vossa presença aqui conosco. Começando então pelo início, pelo Portugal 2020. O Portugal 2020, quando surgiu, foi estruturado com base em 11 objetivos temáticos que abrangiam diferentes prioridades que iam desde o capital humano até à competitividade das empresas, passando também pela eficiência na utilização de recursos. De entre esses 11 objetivos temáticos, há 5 que para nós se destacam no que diz respeito ao apoio à atividade empresarial, que são o reforço da investigação e desenvolvimento tecnológico e da inovação, a melhoria do acesso, da utilização e da qualidade das tecnologias de informação e comunicação, o reforço da competitividade das nossas PME, a transição para uma economia de baixo carbono, e, por último, a proteção do meio ambiente e da eficiência na utilização dos recursos. Esta reprogramação do Portugal 2020 surge já no contexto da pandemia e da crise associada que vivemos atualmente e tem como duas das suas principais linhas de atuação a estabilização económica e o apoio ao emprego. Por um lado, houve aqui atenção às recomendações específicas por país que foram apresentadas em maio pela Comissão Europeia e, por outro lado, tiveram-se também já em conta os objetivos de política que foram definidos para o período 2021-2027, que sustentarão também a estratégia de Portugal 2030, que foi recentemente divulgada. No que diz respeito às recomendações por país, há um destaque para a aposta em tecnologias digitais e na promoção do investimento privado como meio para a recuperação económica, e isto pretende-se que seja feito através do reforço da competitividade das empresas, mais uma vez, que será muito através da adoção de tecnologias digitais. Existiram também medidas temporárias para proporcionar acesso à liquidez por parte das empresas, de modo a facilitar a gestão de tesouraria, em particular das PMEs. E há, como sempre, uma focalização do investimento produtivo na transição ecológica, climática e digital. Os objetivos de política suportam esta aposta nestes temas estratégicos que devem ser sempre tidos em conta por todas as empresas quando estão a delinear a sua própria estratégia e a sua abordagem futura aos mercados. Estes temas, mais uma vez, prendem-se com a inovação tecnológica, descarbonização, a circularização da nossa economia, as tecnologias de informação e comunicação, que são todos temas fundamentais para a recuperação económica, tendo em conta estas orientações estratégicas e o nosso contexto atual. Continuando, as prioridades estratégicas do PRR estão divididas em 3 grandes blocos, resultam muito do documento Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, da autoria do professor Dr. António Costa da Silva, e que vai reforçar mais uma vez a importância destes vetores estratégicos que já foram referidos. Estes 3 blocos são resiliência, a transição climática e a transição digital, e depois temos 9 roteiros, dentre os quais destacamos 4 como sendo preponderantes para o que diz respeito à atividade empresarial. O primeiro diz respeito ao potencial produtivo e ao emprego e pretende atender àquilo que é tido como um problema, que é a perda da relevância da indústria europeia em setores estratégicos,
criando dependências externas muito acentuadas que nos põem numa posição frágil. Isto resulta de uma tendência de industrialização que tem sido muito óbvia nos últimos anos e que foi particularmente sentida no nosso país. Para inverter esta tendência, a aposta forte vai ser feita em temas como a investigação e desenvolvimento, a inovação e a diversificação e especialização da nossa indústria para explorar tanto áreas que já estão estabelecidas como áreas que são consideradas emergentes. Depois, no bloco da transição climática, destacamos a descarbonização e a bioeconomia, e aqui temos apoios à redução da intensidade carbónica da nossa indústria, e isto será tanto na vertente dos equipamentos como dos processos. Pretendemos, portanto, que sejam reduzidas as emissões de carbono, que exista uma eletrificação dos processos industriais e uma redução da dependência dos combustíveis fósseis. Aqui terá também importância a adoção do hidrogênio verde, que é um tema quente no que diz respeito a esta transição climática, e também a incorporação de outros gases renováveis. Tudo isto contribuirá para um grande objetivo a nível europeu, que é o atingir da neutralidade carbónica em 2050. E portanto, aqui surgem também como quentes os temas da economia circular e da bioeconomia, focada principalmente, no que diz respeito ao nosso país, em 3 setores que são estratégicos para nós: o têxtil, o calçado e a resina. Manter-se-á forte também o tema da eficiência energética e dos renováveis. Na transição digital, teremos, por um lado, o reforço das competências dos recursos humanos nestes temas, por outro, a transformação dos modelos de negócio para capitalizar estas tecnologias e para garantir uma integração transversal das mesmas nas nossas empresas. Isto pretende-se que funcione como um mecanismo para fazer face a todas as transformações sociais e económicas que foram trazidas pela pandemia e que tantos constrangimentos nos têm causado e que têm sido sentidos pelas empresas de uma forma geral em todos os setores. Para além disso, o Plano de Recuperação e Resiliência também prevê algumas reformas estruturais que permitam garantir que todos estes investimentos que venham a ser efetuados se traduzam em resultados concretos e que não sejam restringidos pelo contexto regulamentar em que se enquadram, que foi um problema que foi detectado em alguns casos específicos no passado. Há ainda um reforço assertivo da aposta em temas que já vinham de trás, nomeadamente na economia circular e na digitalização, que já era um tema muito presente no que diz respeito à indústria 4.0 no Portugal 2020. Avançando para as agendas temáticas do Portugal 2030. Esta estratégia foi divulgada recentemente, como penso que saberão, através da resolução do Conselho de Ministros número 98 de 2020 e propõe 4 agendas temáticas. A primeira focada nas pessoas, na demografia, na inclusão e nas desigualdades. A segunda, já bastante preponderante para as empresas e para os apoios que irão surgir para a atividade empresarial, na digitalização, inovação e qualificação. A terceira diz respeito, mais uma vez, à transição climática e sustentabilidade de recursos. E, por último, temos uma 4ª agenda que diz respeito à competitividade externa e à coesão interna relacionada com as nossas infraestruturas e com o planeamento territorial. Esta estratégia, como é lógico, teve em conta o contexto de pandemia e a crise que estamos a viver atualmente e vai de encontro aos princípios orientadores do PRR, portanto os temas de que vamos estar a falar acabam por ser um bocadinho os mesmos. Na agenda 2, destacamos mais uma vez a competitividade e a transformação do tecido produtivo, que é muito importante e que pretende responder a todos os desafios que se colocam agora neste novo contexto às empresas, tanto na vertente tecnológica como na vertente societal. Aqui temos que definir projetos que permitam responder às novas dinâmicas de crescimento setorial pós-Covid que se espera que venham a ser implementadas e, nesse sentido, contribuir para uma autonomização e resiliência da posição geoestratégica da União Europeia. Neste momento, e isto tem sido um tema quente recentemente também, a pandemia veio revelar as fragilidades da União Europeia enquanto fornecedora de bens de primeira necessidade. Portanto,
há aqui uma fragilidade e uma dependência externa que importa eliminar ou pelo menos reduzir significativamente. Para isso, em primeiro lugar, temos o reforço do investimento em ID, em contexto empresarial ou num contexto em que haja uma íntima ligação entre as entidades do sistema de investigação e de inovação nacional e as próprias empresas, com resultados que permitam então a progressão nas nossas cadeias de valor e a transferência efetiva de conhecimento. Porque isto já era um tema no Portugal 2020, mas não foi conseguido da forma que se pretendia. Ao nível da atividade industrial e produtiva, é importante que exista uma especialização em atividades de maior intensidade tecnológica e que sejam claramente transacionáveis e enquadráveis nos mercados digitais. E, por outro lado, têm que existir iniciativas que nos permitam ultrapassar as limitações que resultam da própria estrutura do nosso tecido empresarial, que tem muitas empresas de pequena dimensão e com pouca robustez financeira. Aqui surge, então, como importante a promoção das dinâmicas de clusterização e a cooperação ativa entre as empresas, que também permitirá aproveitar a reconfiguração das cadeias de valor que se pretende implementar agora. Neste contexto, a adaptação, projetos de adaptação de sistemas produtivos, de novos processos tecnológicos, de novos modelos de negócio e da própria organização e ligação aos clientes surgem como prioritários e terão com certeza muitos apoios disponíveis. Pretende-se também, mais uma vez, fomentar a inserção em cadeias de valor melhor posicionadas, tanto para o aproveitamento das oportunidades de digitalização, como também tendo em atenção uma economia mais verde. Não esquecer que o fomento das exportações para o equilíbrio da nossa balança comercial continua a ser um tema forte e vai continuar a ser uma condicionante de apoio aos projetos, não é um tema que esteja fora de cogitação, mas isto também já era uma coisa que vinha de trás do Portugal 2020, portanto não é uma novidade. Na agenda 3 temos mais uma vez a transição climática e há aqui uma correspondência muito próxima com aquilo que é o bloco de transição climática do PRR, para além de todos os temas que já referimos. Há aqui a necessidade de acelerar o metabolismo da nossa economia, ou seja, há uma prioridade em aumentar a proporção do nosso produto acabado face àquilo que importamos de matérias-primas. Portanto, há que exportar mais produtos acabados e importar menos matérias-primas. Por outro lado, a economia circular surge também como um tema que vai permitir sustentar esta redução de acumulação, digamos assim, tanto no que diz respeito a materiais técnicos, que são matérias-primas não renováveis, essencialmente, como, por outro lado, a circularidade de materiais biológicos que têm a ver com ciclos de nutrientes, efluentes, entre outros. Sendo assim, em conclusão, e no que diz respeito às empresas, há aqui duas prioridades fundamentais. Por um lado, a recuperação económica, por outro, a proteção do emprego, de modo a que a próxima década seja de efetiva recuperação económica e de convergência do nosso país com a União Europeia, de modo a que exista uma maior coesão tanto a nível social como europeu, territorial. No que diz respeito à operacionalização desta agenda, de todas estas agendas, vamos ter uma simplificação dos programas operacionais no Portugal 2030. No Portugal 2020 tínhamos 4 programas operacionais temáticos que convergem para 3 no Portugal 2030. Temos o primeiro de inovação e transição digital, que corresponderá ao Compete e incluirá os incentivos às empresas. Por outro lado, temos a demografia e qualificações e inclusão, que agregará o capital humano e a inclusão social e emprego, que vinha do Portugal 2020. E, por último, temos o Programa Operacional de Transição Climática e Sustentabilidade de Recursos, que corresponderá diretamente àquele que era o POCUR no Portugal 2020. Em relação aos programas operacionais regionais, vão manter-se. O que é de destacar é a maior proporção da dotação orçamental que é atribuída aos programas operacionais temáticos face aos regionais, por comparação com aquilo que acontecia no Portugal 2020.
Esta arquitetura resulta muito também da aplicação de 8 princípios orientadores que basearam a definição da Estratégia 2030, de que destacamos a concentração, que está aqui bastante presente nesta reorganização dos programas operacionais temáticos, na simplificação, na orientação para resultados, de que o Ricardo também já falou e que diz respeito a garantir que os projetos de facto tenham resultados tangíveis e com impacto a nível da nossa economia. Destacamos ainda a abertura à inovação, portanto haverá espaço para experimentar e para projetos piloto. E, por último, a sinergia entre fontes de financiamento, ou seja, um mesmo projeto poderá ter financiamentos que vêm, ou apoios que vêm de diferentes fontes, de modo a otimizar toda a taxa de apoio que poderão receber. Por último, importa deixar algumas mensagens. No que diz respeito a 2021, ao contrário do que esperávamos, teremos muitas oportunidades para todas as empresas, e aqui importa destacar as não PME, que em princípio no novo quadro, tal como já foi dito, não terão apoios para a inovação produtiva, eventualmente terão, diz respeito à investigação e desenvolvimento, mas é um tema que ainda estamos à espera que fique definido. Nesse sentido, para aproveitar estas últimas oportunidades, é importante definir desde já uma estratégia e definir já as linhas gerais de projetos que pretendam implementar a curto prazo. É bom terem atenção também que estes apoios vão ser distribuídos de uma forma que facilite a gestão da tesouraria das empresas. Isto vem muito no seguimento daquilo que é o apoio à liquidez, que também já foi referido anteriormente. Como dois temas quentes que importa sempre ter em conta na estruturação dos projetos. É importante focar a reindustrialização, portanto, queremos autonomizar as nossas cadeias de valor dentro da União Europeia e, por outro lado, foco em atividades de investigação e desenvolvimento que tenham resultados concretos que possam ser capitalizados de forma efetiva pelas empresas. Neste momento, acho que podemos seguir para as questões. Sim. Obrigado, Sara, pela tua intervenção, que foi bastante importante em termos temáticos e para as pessoas perceberem que, em que é que se vai materializar este dinheiro todo de fundos comunitários que queremos receber. Agora, passando para esta fase mais final do nosso webinar, se vai considerar aqui um conjunto de perguntas que os nossos clientes nos têm feito ao longo das últimas semanas, relacionadas com estes tópicos. Eu vou começar com a primeira pergunta e depois a seguir vou passar a bola à minha colega Sara. Então, a primeira pergunta, que foi bastante específica e tem sido aqui um tópico também bastante em voga nas notícias e nos mídias em geral, que é quando é que abriram as candidaturas ao Programa Nacional de Apoio à Produção. A estimativa, e respondem diretamente, estimava-se que poderia ser ontem, com o anúncio do Ministro Pedro Cisa Vieira, do Programa Apoiar. Não foi ainda, mas também, tendo em consideração a informação que temos, os avisos de candidatura já estão preparados, a legislação já está publicada. Este programa vai se inserir dentro do sistema de incentivos ao emprego e ao empreendedorismo e emprego, desculpem, o chamado SI2E, e vai abrir brevemente. E relativamente à segunda pergunta, também porque está relacionada com a primeira, posso também responder que estamos a falar de uma dotação orçamental. Isto, atenção, estamos a falar de toda a informação que é pública e que está dependente da abertura destes avisos de candidatura, que vão ser abertos numa ótica regional, ou seja, numa ótica de base local, que a terminologia certa é esta. A dotação orçamental, estamos a falar de um orçamento a rondar 100 milhões de euros. Portanto, se considerarmos um incentivo a fundo perdido de 50%, que é o que está a ser publicitado, poderemos aqui alavancar 200 milhões de euros de investimento específico para pequenas e microempresas, conforme a pergunta número 3, e que vai ser focado nos temas tão simples quanto a compra de máquinas, a compra de uma outra máquina, porque não estamos a falar de investimentos de enorme escala, ou seja, de enorme escala superiores a 200 ou 300 mil euros. Estamos a falar de investimentos de pequena escala para pequenas e microempresas, mas que vão ser bastante úteis neste momento e que vão ajudar
acho que de forma decisiva as pequenas e microempresas portuguesas, que ainda são bastantes, a evoluir neste cenário pandémico que vivemos. Agora posso perguntar, fazer a pergunta número 4 à Sara, para também não monopolizar a sessão. Sara, poderá haver uma nova fase de candidaturas a projetos Covid-19? Qual é a tua ideia? Bom, nesta altura não temos nenhum dado concreto sobre isto. Tivemos já duas fases de candidaturas a este tipo de projetos, tanto na vertente de inovação produtiva como na vertente de investigação e desenvolvimento. Não nos parece descabido que possa existir uma nova fase, mas para projetos com maior valor acrescentado no que diz respeito à inovação produtiva. Nesta altura já não é uma prioridade termos a produção massiva de máscaras ou de EPIs, portanto terá que haver aqui um foco noutro tipo de iniciativas que acrescentem mais valor. Isto é o que nos parece assim numa primeira análise. Já agora, Ricardo, vou aproveitar também para te lançar uma pergunta, não é? Achas que já é uma certeza que as não PME não vão ter acesso aos fundos no Portugal 2030? O que é que te parece? É uma pergunta e temos vindo a falar sobre isso ao longo deste webinar. É de facto um tema quente, e que vai mexer muita coisa nos próximos anos, porque efetivamente, e segundo as orientações de Bruxelas, as não PMEs vão ter o acesso vedado num tema que já falei, penso que tu falaste também, que é o tema dos projetos de investimento produtivo, ou seja, tudo o que tem a ver com novas linhas de produção, novas fábricas, etc., toda a componente mais produtiva. Vão ter acesso vedado. Não obstante, a sua participação, por exemplo, em projetos de ID, e segundo também as últimas palavras do Ministro Pedro Cisa Vieira num evento que esteve na passada terça-feira, final do dia, no Porto, a possibilidade destas empresas estarem presentes em projetos de investigação e desenvolvimento poderá ser uma realidade. Portanto, não é um tema que esteja totalmente fechado, mas vão começar a cortar o seu acesso às não PMEs neste tipo de financiamento. E para terminar, e agora vou fazer aqui uma improvisação, vou passar a última pergunta, vou já fazer a última pergunta ao Nuno Tomás, para não ser só eu e a Sara dominarmos aqui a sessão. Nuno, vão continuar a haver incentivos a fundo perdido para projetos de inovação produtiva? Esta não é uma pergunta fácil também. De facto, Ricardo, agradeço-te a tua questão. De facto, e como dizes, as grandes empresas vão ter aqui algumas restrições. Isto é algo que já vem de trás. Há uma pressão por parte da União Europeia neste tipo de apoio. Há uma oportunidade claramente ainda com o Portugal 2020 e com a reprogramação e digamos, também com o prolongamento, que acho que é uma oportunidade a ser considerada para as grandes empresas. No entanto, em tudo o que tem a ver com a componente mais produtiva, aí sim sabemos que as grandes empresas vão ter muitas restrições. No entanto, e dado que a pergunta como está feita enfim, toca aqui os temas do fundo perdido, convém deixar também esta informação de que estamos a falar de investimento produtivo, não estamos a falar de tudo que sejam incentivos, nomeadamente à investigação e desenvolvimento, em projetos quer sejam de natureza individual, quer sejam de natureza em consórcio. Por isso é este o enquadramento que nós temos para as grandes empresas e que tudo aponta neste sentido destas restrições na componente produtiva. Nós temos aqui um conjunto de questões, nós já vamos com o nosso webinar um bocadinho mais longo do que tínhamos planeado inicialmente, mas eu creio que ainda temos tempo aqui para uma questão adicional das várias que temos ainda aqui. Não me vão levar a mal, eu vou à primeira das que entrou, e é uma questão relacionada com um tema também que é caro a muitos dos presentes e também a nós, no tipo de trabalho que desenvolvemos, que tem a ver com esta questão da simplificação do processo de candidatura e do próprio processo de acompanhamento em termos de pedidos de pagamento. Sabemos que é sempre um tema que é muito caro a todos, e dado que uma das prioridades passa por esta simplificação, temos aqui uma questão de um dos nossos assistentes, não é? Relativamente ao que é esperado, e eu lançava esta questão à Sara Bom,
Se pensarmos naquilo que foi a transição entre a Ucrânia e Portugal 2020, já tínhamos tido uma promessa de grande simplificação naquilo que seriam as interações entre os promotores e as entidades que gerem os programas, tanto a nível dos processos de candidatura como a nível do processo de execução. Na nossa opinião, essa simplificação, existiu, mas não foi completamente conseguida. Agora, nestas últimas candidaturas dos projetos enquadrados no Covid, notámos de facto uma grande simplificação, até pela urgência que havia sobre o tema e em haver rápidas decisões para que os projetos avançassem o quanto antes, para que não fosse perdido o timing em que se enquadravam. Mas esperamos que essa simplificação então prossiga para o novo quadro, se não de forma total, pelo menos parcial. É importante que isto aconteça tanto no que diz respeito à candidatura, que é pesada e que exige muita informação, como no que diz respeito ao acompanhamento dos projetos e à execução financeira, em que continua a haver uma grande carga burocrática que importa que seja aliviada. Por isso, a nossa expectativa é que, sim, exista uma simplificação, tanto a nível da candidatura e da informação que é pedida, como a nível da execução, no que diz respeito à organização e à submissão dos pedidos de pagamento e de outras interações que existem com os organismos, tanto a nível de pedidos de alteração de projeto, como de pedidos de esclarecimentos que nos são enviados pelos organismos e que muitas vezes são também pesados e que até repetem alguma informação que já tinha sido enviada. Portanto, esperamos que sim, que exista aqui um grande aligeiramento do que são estes processos. Excelente, excelente. Só para complementar o que disseste, relativamente a este assunto e dentro destes quadros que nós apresentamos, também uma parte significativa das verbas terá como destino a própria administração pública e a digitalização da administração pública, por isso espera-se também que seja utilizada na simplificação deste tipo de processos e na agilização da chegada destes fundos à atividade económica, que é de facto o aspecto prioritário. Cabe-me a mim fazer aqui o encerramento deste nosso webinar. As questões que ficaram por responder, nós vamos tentar respondê-las por outra via, por isso agradeço desde já. Contactaremos quem na audiência nos levantou estas questões para as esclarecer. A sessão foi gravada, por isso será disponibilizada, será de acesso generalizado através do nosso website. E estamos à vossa disposição para questões que eventualmente surjam. Estão os nossos contactos neste momento a ser passados. Resta-me, uma vez mais, agradecer a vossa disponibilidade e contamos convosco. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia.